Gente, boa noite. Já agradeço todo mundo que está presente aqui comigo. Quem não lembra, no sábado eu publiquei um post com a pergunta do que vocês preferiam de conteúdo para nossa live de hoje. Se documento, se prontuário ou se código de ética. E a galera votou escolhendo então prontuário psicológico. E eu vou conversar e compartilhar com vocês sobre dúvidas que chegaram até mim sobre prontuário psicológico. Boa noite, estou vendo, ouvindo bem, que bom, vendo e ouvindo. Quais aspectos não podem faltar no prontuário? Tá aqui na minha listinha de perguntas. A Cici Michel que perguntou. Se vocês não sabem, na semana passada eu enviei uma pesquisa para a minha lista de transmissão, uma galera que eu tenho cadastrado por e-mail, perguntando as principais dúvidas e as principais dificuldades na hora de elaborar prontuário psicológico. Então eu estou trazendo aqui algumas dessas dificuldades e das dúvidas que a galera deixou na pesquisa para mim, tá bom? E aí eu vou compartilhar com vocês do jeitinho que me mandaram, só fiz colar e copiar. Separei aqui 17, a gente vai tentar dar conta desses 17 nos nossos 30 minutinhos de hoje, beleza? Já tem gente fazendo pergunta, depois eu dou uma olhadinha para ver se eu respondo. Isso, que obrigatoriamente precisa constar num prontuário, tá ótimo. Vamos começar então, né? Acho que os recados estão dados, o aviso do que a gente está falando hoje já foi falado também. Vou trazer então, gente, primeiro ponto, na verdade nem é pergunta, né? São dificuldades que o pessoal compartilhou comigo. Primeira dificuldade, entender os diferentes documentos do psicólogo, entre parênteses, atestado, laudo, prontuário e etc. Então esse é um ponto bem importante, porque eu vejo que quase que todo mundo ainda confunde muito essas expressões, tá? Então eu acho que na hora da gente pensar em prontuário psicológico, a gente precisa entender quando é que o conselho fala de prontuário psicológico, quando o conselho fala de documentos escritos. E por que a gente tem que pensar nisso? Porque é o conselho que regulamenta a nossa prática, tá? Então é eles que regulamentam, que legislam sobre o exercício profissional da psicologia, eles que falam o que pode e o que a gente não pode fazer. Então a gente precisa entender os conceitos que eles usam, além de entender também o funcionamento, de como é que funciona o Conselho Federal, o Conselho Regional de Psicologia. Então, em relação a esse primeiro ponto, é que são coisas diferentes, tá bom? A pesquisa que eu fiz, ela é voltada para prontuário psicológico e registro documental. Então, quando alguém me traz essa dúvida de quais são os diferentes documentos, pedindo como se fosse prontuário, eu acho importante esclarecer. Então, são duas expressões que falam de coisas diferentes. Sempre que vocês ouvirem Conselho Federal e Conselho Regional utilizando a expressão documentos escritos, eles estão se referindo a 6 modalidades de documentos, que são decorrentes aí do exercício profissional da psicologia e que geralmente a gente emite quando é solicitado, tá? Quais são as 6 modalidades previstas na resolução do Conselho Federal que regulamenta documentos escritos? Essa é a expressão que o Conselho utiliza para se referir a essas modalidades de documento. Então, a gente tem na resolução a declaração, muito conhecida como declaração de horas, mas o título regulamentado é declaração. A gente tem o atestado psicológico, a gente tem o relatório psicológico e o relatório multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico. Então, sempre que vocês escutarem essa expressão, documentos escritos, documentos psicológicos, a gente se refere a essas modalidades de documento, tá bom? E o Conselho, ele tem uma regulamentação, ele tem uma resolução só sobre prontuário psicológico e registro documental, que na verdade, a resolução do Conselho Federal, que é a 1 de 2009, ela regulamenta registro documental, tá? Dentro de registro documental, a gente encontra um prontuário, porque o prontuário ele é um tipo de registro documental. Então, todas nós, psicólogas, somos obrigadas a fazer registro de todo e qualquer trabalho que seja feito em psicologia, tá? Independente da área de atuação, independente do público, independente da abordagem. Quando a gente presta serviço em psicologia na área da saúde, como por exemplo, hospital, a própria psicoterapia, o atendimento clínico, supervisão clínica, nós temos obrigação de fazer o registro do nosso trabalho no formato de prontuário, tá? Prontuário e registro documental são coisas diferentes,
com regras e manuseios e formas de elaboração diferentes, mas é isso que vocês precisam entender por enquanto. Então, quando a gente fala de prontuário psicológico, a gente está falando desse registro documental, que ele é obrigatório. Então, sempre que a gente estiver trabalhando, tudo o que a gente fizer, a gente vai ter que registrar isso no documento formal, que inclusive documentos formais, registro documental, prontuário, o próprio conselho pode fiscalizar se for fiscalizar a prática de alguma psicóloga. Tá bom? Então lembrem, são coisas diferentes. Se isso não ficou claro para vocês, me coloca aqui no prontuário que eu vou respondendo, tentando esclarecer, tentando trocar a didática da explicação, tá? Que eu acho que é importante vocês entenderem isso. Segundo ponto, saber o que é obrigatório ter, diferenciar de fato. Vocês vão ver que das 17 perguntas que eu separei aqui para vocês, que eu trouxe dessa pesquisa, 10 perguntas são essas: o que escrever, o que é obrigatório, o que colocar, o que é pertinente. Trouxe para vocês, eu não excluí nada. Eu vou aprofundar sobre as informações que são obrigatórias na nossa live de amanhã, porque a estrutura tá na resolução. Eu vou falar para vocês quais as informações que são obrigatórias agora, não vou deixar ninguém sem resposta, mas como cada tópico tem bastante conteúdo para ser dito e para ser compartilhado, na nossa live de amanhã eu vou explicar e falar melhor e me aprofundar um pouquinho mais na estrutura do prontuário psicológico. E aí sim eu vou compartilhar as informações que não podem faltar, que são obrigatórias, beleza? Mas vamos lá para a nossa estrutura. A estrutura que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela está prevista na Resolução 1 de 2009 do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então consultem, leiam essa resolução, que tudo que eu compartilhar com vocês é a partir dessa resolução. Então, primeiro ponto, informações obrigatórias no prontuário. Precisa ter identificação da pessoa atendida. Se for criança ou adolescente, precisa ter o registro da identificação dos pais ou dos responsáveis legais, tá bom? Tem que ter identificação também da psicóloga responsável pelo trabalho que vai ser feito ou que está sendo feito. Precisa ter nessa identificação profissional o nome completo da psicóloga, a palavra psicóloga, identificando que ela é a profissional responsável, o CRP, que é o regional, e a inscrição, tá? Então, por exemplo, no meu caso, o meu CRP é 06 / o número da minha inscrição. Isso precisa estar claro também na identificação profissional da psicóloga no prontuário, tá bom? Depois da identificação, qual é a segunda informação obrigatória, segundo a resolução do federal? A gente precisa registrar uma demanda inicial, tá? Uma queixa inicial, uma avaliação inicial, que geralmente é o registro do motivo do porquê que aquela pessoa chegou até a gente, tá? Por que buscou a psicoterapia, por que buscou a orientação vocacional, como que ela chegou para o nosso trabalho. Então, a gente precisa registrar isso no prontuário psicológico, essa demanda inicial, tá bom? E a gente precisa, como terceira informação obrigatória, fazer a evolução do nosso trabalho. E aí a resolução chama de evolução, mas é, na verdade, o registro de tudo que está sendo feito. Beleza? Não precisa ser algo que esteja melhorando, mas cada passo não precisa ser a cada sessão, então a gente tem a autonomia de definir aí a frequência dessa evolução. Mas se eu faço um trabalho de avaliação psicológica, todo o trabalho da avaliação psicológica, o passo a passo, os instrumentos, as ferramentas, o que é que me motivou a fazer aquela avaliação, ela vai precisar estar evoluída no prontuário psicológico, tá? Como boa parte das psicólogas que me acompanham aqui no Instagram, nas minhas outras redes sociais também, e boa parte da galera que respondeu essa pesquisa trabalha com clínica. Vou utilizar a psicoterapia e o atendimento clínico como exemplos, que eu acho que é mais fácil da gente visualizar tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Então, por exemplo, se eu faço atendimento de criança e adolescente, é comum quem trabalha com esse público fazer uma anamnese para saber como é que foi o histórico de vida daquela pessoa que a gente vai atender. Isso precisa constar no prontuário psicológico, tá? Todos os assuntos que forem trabalhados, eu vou precisar registrar aí na evolução do meu prontuário, que eu vou poder fazer por sessão, por semana, a cada 15 dias, eu vou poder fazer por mês. Sempre que eu achar importante, eu vou ter que fazer o registro dessa evolução, desse acompanhamento profissional. Além disso, o que mais nós somos obrigadas a colocar no prontuário?
Se a gente fizer qualquer tipo de encaminhamento, seja um encaminhamento para uma pessoa, para um outro profissional, para uma outra instituição, para um outro serviço, seja um encaminhamento verbal ou encaminhamento por escrito, não tem obrigatoriedade de fazer um ou outro, a gente pode escolher. Eu vou ter que fazer um registro desse encaminhamento. Então, por exemplo, eu na minha prática não tinha o hábito, quando eu atendi em consultório, de fazer encaminhamento por escrito. Geralmente os meus encaminhamentos eram verbais e geralmente eram atendidos, né? Então, sei lá, eu estava atendendo uma criança e aí eu percebi, fiz uma avaliação do atendimento, uma avaliação do que eu já tinha observado na conversa com a mãe, na conversa com a criança, e eu percebi que aquela criança precisava de uma avaliação neuropsicológica. E aí, na conversa que eu tive com a mãe dessa criança, eu fiz o encaminhamento e orientei que ela buscasse a avaliação. Então, isso vai ser registrado no prontuário, que no dia tal, conversando com a mãe fulana de tal, eu orientei, encaminhei que buscasse um processo de avaliação neuropsicológica. E aí eu tenho que registrar por que eu orientei, por que eu encaminhei essa avaliação. Por que eu encaminhei para um psiquiatra, por que eu encaminhei para um CAPS, por que eu encaminhei para um hospital dia. Dependente do encaminhamento que eu fizer, eu vou ter que registrar no prontuário que eu fiz o encaminhamento, para onde ou para quem eu encaminhei, o porquê que eu encaminhei, qual foi o que me motivou, a minha avaliação mínima ali, para eu ter tomado aquela decisão. Então, isso tem que constar no prontuário. Se eu fizer o encaminhamento por escrito, vai ter que ter uma cópia desse encaminhamento no prontuário da pessoa atendida. E uma evolução desse encaminhamento, dizer que no dia tal, elaborei um encaminhamento por escrito para tal lugar, o documento está anexado no prontuário, por exemplo. Isso já seria o suficiente, tá bom? Porque o resto estaria no encaminhamento. Que mais? Outra coisa que não pode faltar. Sempre que a gente fizer o encerramento do trabalho, seja o encerramento porque a pessoa sumiu, apareceu uma do EV e nunca mais voltou, ou porque de fato o nosso trabalho foi finalizado ali. Isso precisa estar registrado no prontuário psicológico da pessoa que a gente atende. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa ficava, eu dava um tempo, se a pessoa veio umas 2, 3 vezes e nunca mais voltou, dava um tempo, se depois de uns 2, 3 meses ela não tivesse feito um novo contato comigo, eu ia lá no prontuário dela, colocava a informação de que desde o dia tal, que foi o último atendimento, ela não apareceu. Se eu tentei contato, eu vou registrar que eu tentei contato sem sucesso. Eu vou dizer se eu liguei, eu vou colocar se eu mandei uma mensagem, eu vou colocar se eu mandei um e-mail, vou colocar o que foi que eu fiz para tentar o contato com aquela pessoa, por exemplo, tá? E aí, se a pessoa não retornou, vou registrar no prontuário e dizer que por isso, por não ter tido contato, por não ter tido um retorno, por não ter tido uma resposta, eu considero aquele prontuário encerrado, arquivo prontuário. Se meu trabalho foi finalizado, faz o encerramento do trabalho com a pessoa que a gente atendeu e faz o registro desse encerramento todo no prontuário, beleza? Todo e qualquer documento, e aí a gente fala de documento escrito, então são essas diferentes modalidades, como a declaração, o atestado, tá? Que a gente chegue a elaborar durante o nosso trabalho. A gente vai precisar manter ou uma cópia ou uma via desse documento no prontuário da pessoa, tá? Eu, Marina, gosto de orientar que até recibo a gente tenha o hábito de manter arquivado. Eu gostava de manter arquivado no prontuário da pessoa, porque tudo que dizia respeito à pessoa que eu atendia já estava tudo guardado, tudo arquivado no mesmo lugar. Isso para minha organização, para minha rotina facilitava. Mas isso também é opcional, se vocês quiserem guardar em outra pasta de outra forma, fica a critério de vocês. Por quê? Guardar recibo não é obrigatório, tá? Isso é opcional. Mas qualquer documento, nós somos obrigadas a manter uma cópia ou uma via. Na resolução do federal, está previsto que é obrigatório manter uma cópia do documento que foi emitido. Eu gosto de orientar que se guarde uma via, tá? Eu sempre falo, a gente emite o documento em 2 vias. Eu fazia todos os meus documentos, geralmente no computador mesmo, então eu imprimia em 2 vias, assinava os 2 documentos, carimbava os 2 documentos, entregava uma via para a pessoa e a outra via também original eu deixava arquivada no prontuário. Beleza? É obrigatório, Marina, fazer documento em 2 vias? Não, o que a gente é obrigada a fazer pela resolução é manter uma cópia de todo e qualquer documento que a gente faça. Tá bom? Tá muito rápido? Eu me empolgo, eu gosto do assunto, acabo falando.
E ó a quantidade de luz que tem aqui em cima de mim, gente. Depois da live de hoje, eu vou precisar gravar alguns vídeos. E aí eu aproveitei o cenário que o Gustavo estava fazendo e já aproveitei para fazer a live para vocês. Mas enfim, já me avisaram do meu tempo aqui. Vamos passar para o próximo ponto. O que falar? Segunda pergunta de gente me pedindo o que é que tem que falar. Lembrem que amanhã eu vou especificar e aprofundar cada tópico desses que eu acabei de apresentar para vocês. O que falar? Termos técnicos. Aqui é importante a gente pensar. Na resolução, tem previsto a obrigatoriedade da gente fazer um registro do referencial teórico utilizado, beleza? Mas a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não pode esquecer jamais que prontuário psicológico é documento da pessoa atendida. Não é um documento da psicóloga, tá? É um documento da pessoa que a gente atende. O detalhe é que o documento fica com a gente, tá? Nós somos responsáveis por aquele documento. Nós somos responsáveis pela guarda do documento, pela garantia do sigilo do documento, mas o documento é da pessoa atendida. Então a gente não pode, na minha cabeça não tem nem sentido, na verdade, a gente colocar num prontuário um monte de termo técnico, um monte de referencial teórico, um monte de termos científicos, associação livre, esquema. Não faz sentido na minha cabeça a gente colocar isso, porque se o paciente pega esses termos, ele não vai entender. Pensem comigo, como é que a gente vai colocar termos extremamente técnicos nesses registros se o prontuário é da pessoa? Então, primeira coisa, ele precisa entender tudo que está sendo registrado ali. Nem sempre os prontuários eles vão ser apenas acessados por essas pessoas, tá? Assim como as pessoas podem pedir esse acesso e falar assim, deixa eu ver o que está no meu prontuário, deixa eu ver o que é que tu escreve no meu prontuário. Assim como eles podem pedir esse acesso e aí a gente mostra. Já trabalhei o prontuário como ferramenta de trabalho, então é algo que a gente pode trabalhar com a pessoa atendida, tá? Eu no meu prontuário, por exemplo, eu fazia um registro das datas, das faltas, das ausências, se a pessoa tinha feito o pagamento do atendimento ou não. E aí quando faltavam demais, eu pegava aquele registro e falava, olha, você tá vendo? E aí a gente trabalhava. Um registro de um prontuário virava conteúdo de atendimento, virava conteúdo de sessão, tá? Então, é um documento da pessoa atendida. Eu tenho que utilizar o meu referencial, eu tenho que utilizar termos técnicos, mas se eu colocar isso no prontuário, eu vou precisar no prontuário explicar o que aquilo significa. Tá bom? Se eu coloco lá que no primeiro atendimento, no dia tal, eu fiz uma anamnese, eu fiz uma entrevista inicial com a mãe do adolescente que eu vou atender. O que é anamnese? Anamnese é um termo técnico, não é todo mundo que conhece a expressão anamnese. Então eu vou precisar registrar ali o que significa aquela anamnese, tá bom? Vi uma perguntinha aqui. Oi Marina, Simone, boa noite Simone. Sempre tive uma dúvida com relação ao preenchimento do prontuário. É preciso registrar todas as sessões ou só as que considerar mais significativas? Eu vou te responder que aí eu já tiro uma das perguntas que tem aqui para mim desse formulário que eu fiz. Não somos obrigadas a registrar todas as sessões, tá? Isso não é obrigatório. O que é que tem previsto como obrigatório na resolução do federal? O prontuário precisa estar atualizado. E a gente precisa evoluir o nosso trabalho. Com qual frequência a gente vai evoluir o nosso trabalho? Isso é completamente de decisão da psicóloga, tá? A gente tem total autonomia de definir quantas vezes eu vou evoluir, se todas as vezes eu vou evoluir, tá bom? O que eu oriento, que era uma questão muito de... A gente tem que guardar 5 anos, a gente não tem só um paciente, a gente não tem só um trabalho. Por mais que a gente tenha uma memória excelente, não tem como a gente guardar tanta informação. Então eu gosto de orientar que não fiquemos mais de 2 meses sem fazer uma evolução. Que seja uma evolução por mês, não tem problema, tá? Mas eu posso sim fazer uma evolução a cada atendimento. Eu posso fazer uma evolução por mês e aí faz um resumo dos 4 atendimentos, da quantidade de atendimento que aconteceu ali, faz um resumo do que foi trabalhado, tá bom? Mas a gente tem autonomia de fazer dessa forma.
Olha só, pensei que era necessário e obrigatório o registro de todos os atendimentos. Não é não, tá? Acontecia, por exemplo, eu fazer o atendimento de criança numa segunda-feira. Eu fazia a evolução daquele atendimento. Aí na sexta-feira eu fazia uma visita escolar. Eu sou obrigada a fazer separado? Também não, tá? Eu posso fazer um resumo dos atendimentos, incluir nesse meu resumo a visita escolar. Isso vai ficar realmente critério e a escolha de cada profissional, tá? O que vai ficar melhor para a rotina, o que vai ser melhor a partir da realidade profissional de cada uma que é diferente. Outro ponto, o texto. O que é necessário e a linguagem a ser usada. Eu não consigo dar textos prontos para vocês, tá? Cada caso, por mais clichê que isso seja, cada caso é um caso. Então, cada caso vai ter um registro de prontuário diferente. Um registro feito de um atendimento de uma criança é de uma forma. O registro feito de um atendimento de um adolescente é de outra forma. O registro de um atendimento de uma avaliação psicológica é de uma forma, de uma psicoterapia é de uma forma. O registro de uma pessoa adulta é de uma forma. Cada caso vai ter suas peculiaridades, então o texto vai variar de acordo com o atendimento, de acordo com a psicóloga trabalha, tá? Mas o que é essencial e a linguagem a ser usada? Essencial é a gente precisa garantir a estrutura que está regulamentada. Então, o essencial é o mínimo de informações que nós somos obrigadas a colocar no registro do prontuário, que é a estrutura que eu já apresentei para vocês no início da nossa live. A linguagem a ser usada é uma linguagem acessível para a pessoa que vai ler aquele documento, para a pessoa que é dona daquele documento. Então, as pessoas que nós atendemos, elas precisam entender o que está sendo registrado. Então, precisa ser uma linguagem acessível. Nós podemos utilizar termos técnicos, não tem problema, desde que esse termo técnico esteja de fácil entendimento para a pessoa que for ler, tá bom? Cada evolução, gente, não é transcrição, não precisa ser textos longos, tá? Devem ser, na verdade, um resumo ou uma síntese do que foi trabalhado. Claro que se eu faço, por exemplo, uma evolução por atendimento, é comum que o resumo seja menor, tá? Se eu faço uma evolução por mês de 4 atendimentos, é comum que essa evolução seja um pouquinho maior. Mas não precisam ser páginas e páginas e páginas de um único atendimento, de um único mês, tá? O documento, ele precisa ser resumido, ele precisa ser uma síntese do nosso trabalho, beleza? Se devo sempre fazer evolução do caso, já adiantei para vocês, já respondi. O que eu deveria escrever? O atendimento todo ou somente o que eu considero como relevante? Somente o que for considerado relevante, tá? A gente vai fazer um resumo do que mais chamou a nossa atenção, daquilo que mais se repete, daquilo que a gente, poxa, isso aqui pode dar um problema lá na frente. Poxa, eu posso ser questionada sobre isso pela mãe, pelo pai. Poxa, alguma coisa chama a atenção muito mais do que outras. Então, o que nós pensarmos que é mais relevante, é isso que vai ser registrado no prontuário, tá? É comum as psicólogas chegarem para mim com esse tipo de pergunta, porque elas não, pelo que eu percebo, tá? Não fiz nenhuma pesquisa científica disso. Mas eu percebo que existe um medo muito grande de conselho federal, de conselho regional. Então fica com medo de fazer um prontuário errado, porque se o conselho chegar para fiscalizar, vai responder um processo ético, né? Esse é um medo muito comum que eu venho percebendo. Mas, gente, não existe certo e errado para a evolução de prontuário, para o registro de cada evolução, tá? Existe certo e errado para a estrutura mínima, para quem vai ter acesso ao conteúdo em relação a sigilo, mas em relação à evolução de atendimento, o conselho jamais, se for fiscalizar o prontuário de vocês, por exemplo, jamais, estão me avisando o meu horário que vocês estão ouvindo, esqueci de desligar meu som. Então o conselho jamais vai, numa fiscalização, pegar o prontuário de vocês, ler do início ao fim e falar, olha, essa evolução está errada. Não pode colocar isso, não pode colocar isso, mas era para você ter colocado aquilo outro. O conselho não faz isso, tá? Não é esse tipo de fiscalização que é feita num prontuário. Por quê? Só quem sabe do caso que a gente está atendendo somos nós. Só quem conhece a gravidade, as complexidades, os conflitos, somos nós. Então não tem como fazer uma análise, o conselho fazer uma análise qualitativa
do conteúdo que for registrado numa evolução, não tem como, tá? A gente não tem como falar se está certo ou errado sem conhecer o caso, beleza? Então a gente tem autonomia de registrar nessas evoluções as informações que nós acharmos importantes, tá? Aquilo de informação que a gente não acha que seja necessário, então que acha que é detalhe demais, ou então que ninguém precisa saber, não coloca. Aquilo que a gente não se sente à vontade de registrar, não registra, tá? Vai fazer um resumo dos pontos principais do que foi trabalhado. Beleza? Se eu, sei lá, eu utilizo uma dinâmica específica no atendimento com uma criança, isso eu vou precisar registrar, tá? Se eu convido uma criança para brincar com um determinado jogo, uma determinada dinâmica, eu vou precisar registrar o que motivou a minha decisão de convidar ela para aquela dinâmica. O que é que eu quero observar? O que é que eu quero trabalhar? Isso, por exemplo, são coisas importantes a serem registradas, tá? Vou registrar tudo o que meu paciente me fala no prontuário? Não. Primeiro que não precisa, porque nós somos obrigadas a fazer um resumo do que foi trabalhado. E terceiro que geralmente não é necessário, tá? A gente consegue... Senão ficaria uma evolução muito grande, ninguém merece, e não precisa de um documento muito grande. Então, é sempre pensar o que é importante, o que é que eu analiso como importante, e aí faz um resumo desse assunto na evolução do nosso registro. Outro ponto. Gente, estamos acabando o horário. Me empolguei, não falei nem metade das perguntas, mas eu continuo amanhã, eu prometo. Mas vamos falar sobre esse ponto aqui. A pessoa apresenta para mim que tem dificuldade em registrar informações sigilosas. Aqui eu acho que é um pouco delicado porque o prontuário, ele é considerado documento sigiloso, tá? Não, tudo que está dentro do prontuário é informação sigilosa. Então, o que tá no prontuário de identificação, a evolução, o encaminhamento, tudo isso é informação sigilosa. O prontuário é documento sigiloso, beleza? Por que ele é considerado sigiloso? Algumas já me perguntaram sobre isso. Fala assim, Marina, tu fala que é sigiloso, mas a pessoa atendida pode ter acesso ao documento. Verdade, a gente tem que garantir, inclusive, esse acesso. Marina, tu fala que é sigiloso, mas o pai da criança e do adolescente tem direito de acesso. Verdade, tem direito de acesso. Mas vocês entendem que não é qualquer pessoa que tem direito de acessar um prontuário psicológico, tá? Se vem um profissional de uma outra área que não tem nada a ver com o meu trabalho, ele não tem direito de acessar aquele prontuário. A dona da clínica, que também não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem direito de acessar aquele prontuário, tá? Então, o prontuário psicológico, ele é considerado sigiloso por ter esse acesso restrito. Não é qualquer pessoa que pode pedir o acesso, não é qualquer pessoa que vai poder ter acesso àquelas informações, tá? Existem pessoas que têm direito de ter acesso à informação e tem pessoas que não podem ter acesso àquela informação. Pediram para eu aumentar o tempo da live. Vou passar um pouquinho, não tem como, mas eu vou tentar não deixar ela muito longa de 1 hora, não. Eles podem levar cópia desse prontuário, podem levar cópia do prontuário, eles podem solicitar cópia do prontuário, tá? Sem problema nenhum. Isso é um direito regulamentado, em primeiro lugar, pelo Ministério da Saúde, tá? O prontuário em saúde, qualquer pessoa que utilize qualquer serviço em saúde tem direito de ter o próprio prontuário. E aí, depois da regulamentação do Ministério da Saúde, o Conselho Federal veio e regulamentou também, só que aí com os sigilos, com os cuidados que a gente tem em relação ao prontuário psicológico, tá? Mas a pessoa pode solicitar uma cópia. Eu não oriento que a psicóloga fique sem o prontuário, beleza? Mas uma cópia a gente pode entregar se for solicitado, sim. Assim como as pessoas podem não solicitar uma cópia, mas eles querem apenas ver. Tem gente que sabe que a gente elabora prontuário e tem gente que não. E algumas pessoas falam assim, deixa eu ver, eu quero ver, tenho curiosidade, o que é que tu registra, o que é que tu anota. A gente pode mostrar apenas o que é que está sendo registrado ali. Alguns cuidados em relação ao pedido de cópia, tá? Não é porque está regulamentado que a pessoa pode pedir a cópia que a gente vai entregar de qualquer jeito, tá? Eu digo que, de fato, o que a pessoa faz com o prontuário não é controle, a gente não tem controle, a gente entrega o documento e não vai saber o que a pessoa vai fazer. Mas eu não posso entregar um documento, eticamente falando, sem saber o que a pessoa vai fazer com aquele documento, para onde ela vai levar, por que ela está me pedindo uma cópia. Claro que eu não vou ser... por que você está pedindo uma cópia? Eu não vou te dar.
Não posso fazer isso, tá? Então, sempre que alguém pedir uma cópia, quer um documento para levar para algum lugar, por algum motivo. Alguma coisa aconteceu ali, que pode ser desde eu tô indo para uma outra cidade, vou fazer o meu processo de psicoterapia com outra profissional e eu quero levar para ela ver o que já foi feito. Assim como outros profissionais podem tentar o acesso, assim como o juiz pode determinar aí que acesso ao prontuário. Então, a gente precisa primeiro, conhecer minimamente por que a pessoa quer aquele documento e, segundo lugar, fazer as orientações em relação aos cuidados com o sigilo, com o uso daquele documento, tá? Aí sim, a gente faz o nosso papel. Então, a gente precisa saber para onde vai, quem vai ter acesso, a gente precisa orientar que são informações sigilosas, que é um documento sigiloso, então que a pessoa vai ter cuidado em relação ao uso desse documento, tá bom? Eu vejo isso como responsabilidade nossa. Perguntaram aqui, tem modelo de prontuário? Acredito que tenha, nunca pesquisei, não tenho nenhum para indicar, mas eu não tenho nenhum para indicar, mas se jogar no Google eu acho que aparece, tá? O cuidado em relação a pegar documentos que já estão feitos, esses modelos de documentos na internet, é porque às vezes esses documentos estão errados conforme o que a gente tem que fazer. Então, sempre que vocês forem pegar modelo de prontuário, modelo de declaração, modelo de qualquer tipo de outro documento, tem que verificar se ele está adequado conforme a regulamentação do conselho, ver se não tem nada estranho, não tem nada errado lá para o que a gente faz, tá bom? Mas se der uma pesquisada, eu acho que encontra. E além disso, tem aquelas plataformas já, né? Eu acho que tem algumas plataformas no mercado, eu também ainda não conheço a fundo nenhuma para indicar para vocês, mas eu sei que já tem algumas plataformas só de prontuário psicológico, que aí ele já vem todo montadinho, todo pronto. O único cuidado é o mesmo, verificar se a estrutura do que está sendo apresentado para vocês nessa plataforma está de acordo com a regulamentação do conselho. Querem mais uma? E aí a gente caminha pro final? Ou tá bom? Mais uma? Fala de novo, por favor, as resoluções que falam sobre os registros e documentos. São 2 resoluções, tá? Que é geralmente o que a galera confunde aí. A resolução do Conselho Federal que regulamenta documentos escritos, que são as modalidades diferentes de documentos, como a declaração, o atestado, o laudo, os relatórios e o parecer, é uma resolução, tá? É a 9 de 6 de 2019. Mudou, deu um tilt aqui, mas lembrei. A de documentos escritos é a resolução CFP 6 de 2019. A de prontuário psicológico, que vai ter que seguir essa estrutura, que vai ter que ter a evolução desse trabalho e que é um documento também de direito da pessoa atendida, é a 1 de 2009. Tá bom? Dúvidas? Olha, já respondi outra, já que a possibilidade do cliente solicitar. Isso é importante, gente. A pergunta é qual tipo de informação é pertinente colocar ou como deve ser a escrita, já que a possibilidade do cliente solicitar. O que é relevante descrever ou não. A gente, sempre que vai evoluir um prontuário, fazer um registro nos prontuários, obrigatoriamente a gente precisa lembrar que é um documento da pessoa atendida. Porque se a gente faz uma anotação pessoal para mim, pra gente, para nossa supervisão, a gente vai fazer um tipo de escrita, a gente vai colocar um tipo de informação. Se a gente faz o prontuário lembrando que é um documento que a pessoa atendida pode solicitar acesso, a gente vai ter um cuidado com a linguagem, com a questão da técnica, da linguagem técnica, de uma linguagem que é formal, não pode ser uma linguagem informal, cheia de expressões do senso comum, do dia a dia, tem que ser uma linguagem formal, tá? Então, a gente precisa lembrar que o prontuário, se a pessoa solicitar, ela precisa entender. Então, a linguagem, a gente precisa ter isso em mente para conseguir elaborar o prontuário. Que precisa ser numa linguagem acessível, numa linguagem simples, que a pessoa entenda. E a quantidade de informação também precisa ser a partir da lembrança aí que a pessoa atendida pode pedir o documento. Esse é um cuidado muito forte para quem trabalha com criança e adolescente, tá? Criança e adolescente também tem direito a sigilo profissional. Então, a gente não vai sair falando tudo aí para o pai, para a mãe, para o responsável dessa criança, desse adolescente, da mesma forma. A gente não vai sair registrando tudo que aconteceu na sessão no atendimento. Amanhã não poderei assistir a live, ela estará disponível posteriormente. Deixarei todas as nossas lives
salvas aqui no Instagram, eu sempre deixo, eu não tenho problema nenhum com isso. Elas ficam salvas aqui no Instagram por 24 horas, tá bom? E ó, amanhã eu volto, a gente vai falar só sobre a estrutura do prontuário, então eu vou aprofundar. Eu vou tentar pensar em alguns exemplos de cada tópico do prontuário que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Eu não separei roteiro, mas eu vou pensar nesses exemplos para trazer para vocês amanhã. E vai ser só sobre todas as informações que são obrigatórias da gente registrar no prontuário. Eu vou dar um exemplo de informações que são opcionais, que a gente pode colocar também, tá bom? Na quinta-feira, às 20 horas, eu vou ministrar uma aula online, ao vivo e 100% gratuita sobre prontuário psicológico, coisas que vocês ainda não estão ouvindo por aqui. E amanhã eu compartilho com vocês direitinho qual vai ser o conteúdo na nossa aula de quinta-feira, tá bom? A live de quinta-feira não vai ser aqui no Instagram. Quem quiser participar do nosso encontro na quinta-feira precisa se inscrever, tá? Eu deixei um link aqui na descrição da minha bio para vocês fazerem a inscrição para a aula de quinta-feira. Tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui no Instagram de novo. Então, se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem aprender um pouquinho mais sobre a estrutura obrigatória do prontuário e as informações que não são obrigatórias, mas que nós podemos colocar também, volta para se encontrar comigo amanhã às 20 horas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vi que entrou muita gente. Eu não consegui acompanhar, então não consegui dar boa noite para todo mundo. Mas muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Eu vou ver se tem alguma que eu não respondi. Se eu não respondi, eu respondo amanhã. Tá bom? Beijo! Boa noite! Até amanhã!